Hi, konnichiwa. Takahashi Sorero desu. E aí pessoal, tudo de boa? Hoje eu gostaria de falar sobre uma partícula bem elementar. Gostaria de falar da partícula mo. Como muitos esperam, essa partícula não é muito difícil, não é muito complicada. É uma partícula da língua japonesa que é bem fácil de entender, porque ela tem um significado muito básico, não é algo que a gente não consiga comparar com o português. Porque essa partícula, ela pode ser comparada ao também e também a estrutura tanto como. Quando você só tem uma vez a partícula mo, você pode comparar ela como também, mas se você tiver ela entre dois substantivos, algum substantivo aqui e mo, outro substantivo aqui e mo, e o final da frase, você pode entender que essa estrutura vai ser traduzida como tanto como. Então vamos passar aqui, né, para as frases e exemplos. Como está dizendo, esses vídeos eles têm o intuito de introduzir aos estudantes de língua japonesa a gramática, e embora eu fale sobre gramática N5, eu não estou propriamente falando sobre a gramática N5, mas que isso provavelmente cairia numa gramática N5. É bem mais fácil do que o vídeo anterior, porque o vídeo anterior era a partícula wa e a partícula wa não existe no português, mas a partícula mo, não que exista no português partículas, mas que a gente pode comparar com o nosso também ou o nosso tanto como. Então vamos para frases exemplos para ficar mais fácil de compreender. A primeira frase exemplo é Watashi mo hoshii desu. Watashi mo hoshii desu. Watashi significa eu, mo, como eu já disse, significa também, e hoshii é para ser um adjetivo. Em japonês é um adjetivo, mas em português a gente não tem esse adjetivo. Mas ele pode ser entendido como querer. Embora em japonês não seja o verbo querer, seja um adjetivo, em português a gente vai entender como querer, porque a gente em português não tem um adjetivo querer, entendeu? E o desu é mais para deixar a frase formal. Watashi mo hoshii desu. Eu também quero. E essa frase é traduzida como eu também quero. Watashi mo hoshii desu. Vamos para a segunda frase. Kare mo ikimasu. Kare mo ikimasu. Kare significa ele. Mo significa também. Ikimasu é o verbo iku. Ele está conjugado na forma mas. E aí virou ikimasu. Então significa kare significa ele. Mo significa também. E ikimasu significa ir. Vem do verbo ir. Ele também vai ir. Ou ele também vai. Vamos para a frase 3. Watashi mo suki desu. Watashi mo suki desu. Watashi significa eu, como eu já disse. Mo também. Suki significa gostar. É um adjetivo, só que em português não existe esse adjetivo gostar. A gente vai entender ele como se fosse um verbo. Então a gente tem que entender esse adjetivo suki como verbo. Então vai ficar eu também gosto. Watashi mo suki desu. Eu também gosto. E o desu é para fazer isso aqui ficar formal. Vamos para o próximo exemplo. Kore mo tabetai desu. Kore mo tabetai desu. Kore significa este, isto. E mo também. Tabetai significa querer, comer. E desu para deixar formal. Kore mo tabetai desu. Eu também quero comer isso. Vamos para o quinto exemplo. Kore mo oishii desu. Pode até colocar um yo no final. Kore mo oishii desu yo. Kore significa este ou esse. Este ou isto. Oishi significa, é um adjetivo que significa gostoso, delicioso. E desu para deixar formal, não tem muito significado. Então, kore, este, mo, também, oishi, delicioso. E o desu é, esse também é delicioso, esse também é gostoso. Vamos agora para a próxima frase. Kare mo kanojo mo kimashita. Kare mo kanojo mo kimashita. Kare significa ele, kanojo significa ela e kimashita, veio. Então quando você junta esse mo, junto com esse mo, você está fazendo esse novo significado. Embora isso signifique ainda também, em outras palavras eu estou falando kare mo, ele também, kanojo mo, ela também, kimashita. Mas em português a gente não vai ficar repetindo. Ele também, ela também veio. Ele também, ela também veio. É meio estranho. Então a gente poderia dizer de outro jeito. A gente poderia dizer tanto ele como ela veio. Tanto nani nani como nani nani.
entendeu? Tanto ele como ela veio. Então quando você pega mo e bota entre dois substantivos, que no caso é kare e kanojo, você faz isso virar, em vez de ser interpretado como também, vai ser interpretado como tanto como. Então vamos para a próxima frase. Eigo mo nihongo mo hanasemasu. Eigo significa inglês, mo também significa também, e nihongo significa japonês, mo significa também, hanasemasu. Como eu disse no exemplo passado, a gente não ficaria repetindo, falo também inglês, também japonês. É meio estranho de ficar falando também, repetindo. Então, nesse caso, a gente faria o quê? A gente interpretaria esse mo como tanto como. Eigo mo, nihongo mo, hanasemasu. Eu falo tanto, eu consigo falar, né? Hanasemasu, embora a gente possa interpretar como eu falo, mas é mais ou menos dizendo que eu consigo falar, eu sou habilitado, eu tenho a capacidade de falar inglês e japonês. Então, eigo mo nihongo mo hanasemasu. Eu falo tanto, eu consigo falar tanto inglês como japonês. E é mais ou menos assim que se interpreta essa frase. Agora vamos para a última frase. Kuruma mo jitensha mo kaimashita. Kuruma mo jitensha mo kaimashita. Kuruma significa carro, jitensha significa bicicleta e kaimashita é o verbo kau que está conjugado na forma mas, vira kaimasu, mas no passado ele vira kaimashita. Kuruma mo jitensha mo kaimashita. Como eu já disse, tem dois mo, então eu tenho que interpretar como tanto como. Kuruma mo, tanto um carro, jitensha mo, como uma bicicleta, kaimashita, comprei. Então eu comprei tanto o carro como a bicicleta. Eu comprei foi duas coisas, pô. Comprei tudo. Então, pessoal, esse foi o vídeo da partícula mo. É bem facinho, não é tão complicado. Eu acho que é uma das partículas mais fáceis de se entender. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, curtam isso daí, porque dá trabalho pra fazer. E dá muito trabalho. Mecha jikan kakaru ne. Ore jikan nai yo. Dakara ne, ore mecha gambatteru kara. Minna no tame ni gambatteru kara. Ouen shite ne. Tchau. Bye bye. Takahashi deshita.